Olá, meu nome é Fabiano Barros e eu gravo vídeos para ajudar você que está se preparando para um concurso público. Antes do tema de hoje, eu gostaria de lembrar que ao final do vídeo eu sempre deixo um link para outro vídeo relacionado ao tema do dia. Algumas pessoas aqui pelo canal me pediram para comentar sobre algumas dessas últimas medidas anunciadas pelo governo Temer em relação a servidores públicos, o que tem preocupado algumas pessoas. O presidente apresentou recentemente um plano de aumentar de 11% para 14% o desconto previdenciário para quem ganha acima de R$5 mil, extinguiu alguns cargos vagos e apresentou a intenção também de adiar alguns aumentos já negociados e reestruturar algumas carreiras, reduzindo o subsídio inicial para quem ainda vai entrar. Essas medidas se referem apenas ao Poder Executivo da União, não afetando, portanto, o Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública da União, Tribunal de Contas da União e nem órgãos estaduais e municipais. A primeira coisa que se precisa ter em conta é o contexto político e econômico atual em que foi tomada essa decisão. O presidente herdou um déficit fiscal enorme e estabeleceu uma meta, também de déficit, para esse ano e o próximo e os anos seguintes, visando uma trajetória de melhoria nas contas públicas, para que em 2019, 2020, o país volte a ter um superávit fiscal, gastando menos que arrecada. Esse fator macroeconômico, o equilíbrio fiscal, é o que mais impacta a confiança do mercado sobre o país e os investimentos, o que afeta o emprego, a renda e o crescimento da economia. O problema é que se percebeu que essa meta, mesmo de déficit, não seria alcançada, tendo então o governo de 1. Rever a meta com um déficit ainda maior, 2. Aumentar mais impostos ou 3. Cortar mais gastos. E na hora de cortar, acaba sobrando para os servidores, já que a margem para corte de despesas não obrigatórias anda esgotada também. E aqui entra o primeiro ponto desse jogo político, porque ao ter de escolher entre cortar gastos, aumentar impostos ou elevar o déficit ainda mais, o presidente precisa fazer uma escolha entre quem ele desagrada mais: o mercado, se aumentar o déficit, a população em geral, se ele elevar os tributos, ou os servidores públicos. Ele aparentemente optou por se queimar com os servidores, lembrando que o presidente tem uma popularidade muito baixa e luta para se manter no cargo. Mas a questão não é tão simples assim. E é por isso que eu digo que aparentemente ele tomou essa opção. Tem um certo jogo de cena aí, porque a maioria das medidas dependem de autorização do Congresso, que também está às portas com a próxima eleição para a Câmara e o Senado. Assim, na verdade, o que o presidente fez foi jogar a bomba no colo do parlamento, que é quem, na prática, terá de fazer essa escolha trágica. Eu particularmente não acredito que tais medidas passem como estão no Congresso, porque os servidores têm em geral bastante representatividade e força ali. A única medida dessas que não depende do Congresso é a extinção de cargos vagos. Contudo, pelo que eu vi superficialmente em algumas reportagens, os cargos extintos são funções em desuso, como o datilógrafo. Não prejudicam, portanto, os órgãos e nem os concursos, até porque o governo sabe que existe um déficit muito grande de servidores em várias áreas. Como eu disse no início, ainda que essas medidas anunciadas venham a ser aprovadas, do que eu tenho sérias dúvidas, elas impactariam inicialmente apenas as carreiras do Executivo Federal. A verdade é que, diante da autonomia das outras carreiras, em relação às quais o presidente da República não pode propor projetos de lei, esse tipo de medida acaba por ampliar ainda mais a distância que já existe entre as carreiras autônomas e as do Executivo, tanto em termos de salários quanto de benefícios. Salvo algumas exceções de órgãos com muito prestígio, a tendência há vários anos é essa, o que é muito ruim para o país. Eu sou a favor de uma profunda reforma administrativa que corrija esses desequilíbrios, mas eu digo que ainda estamos longe disso. E quando é que vão parar de falar em cortes e adiamentos? E quando é que os concursos vão sair com a frequência de antes? Os concursos e as contratações vão continuar em um ritmo mais lento, até que a economia retome o crescimento com mais vigor. Porque isso acontecendo, aumenta automaticamente a arrecadação tributária e os entes saem do sufoco financeiro, porque é liberada uma margem para investir, inclusive nos serviços públicos, contratar pessoas. O nome do problema é dinheiro. Ah, mas não é só parar com a corrupção porque tem dinheiro de sobra? Se você pensa assim, está enganado. Isso é uma falácia, um senso comum que está longe da realidade. A corrupção, assim como a má administração e o patrimonialismo,
existentes nas entranhas do poder são muito prejudiciais, sem dúvidas. Mas eles corroem o interesse público indiretamente. Ninguém sai por aí pegando dinheiro do orçamento e mandando para a Suíça. O problema hoje é financeiro, matemático. Com as sucessivas quedas de arrecadação, todos os entes estão com dificuldades. Só o crescimento da economia irá mudar esse panorama de vez. Mas e como eu, concurseiro, fico nessa história? Dê uma olhada no vídeo número 102 aqui do canal, onde eu falo sobre a crise. Mas em resumo, em todo momento de crise, existem aqueles que veem um problema e outros que veem oportunidades. Os que choram e os que vendem os lenços para os que estão chorando. Veja o vídeo de número 102 e decida de que lado você vai estar. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.